Ezequiel, capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens. E no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos soubem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitaste no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis à espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andaste, nem executastes os meus juízos. Antes, fizestes conforme os juízos das nações, que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então, caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras de onde foram. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançado, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo. Porei dentro deles e tirarei a sua carne, o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então
os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, e tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles. E do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então, tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás, e cobrirás a face para que não vejas a terra. Porque eu te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E assim fez, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão. Às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde? Que fazes tu? Disse-lhes: Assim diz o Senhor, Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhe fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que, com os seus olhos, não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. E eu levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem. E saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância.
por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar esse ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas disse-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subiste as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam com cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fendará no seu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derribarei a parede que rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor.
Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. E dize: assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda a estátua, para caçarem as almas. Porventura, caçarei as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim o meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e saberei que eu sou o Senhor. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçaste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra o tal homem, e eu farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. Elevarão a sua maldade como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim,
nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu desviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos. E ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que eu trouxe sobre ela. E sereis consolado quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová.